Olha só que drama, milhares de brasileiros ao redor de todo o país estão madrugando nas filas para conseguir atualizar o cadastro único, que é a porta de acesso para programas sociais do governo. Se perderem o prazo, esses brasileiros ficam sem o direito a benefícios, como o Auxílio Brasil ou o Vale Gás. 5 da manhã e a fila já dava a volta no quarteirão. Há dias, essa tem sido a rotina das famílias. Madrugam nas portas dos CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, para tentar garantir atendimento. Enfrentam frio, chuva, vento forte. Tudo isso sem uma garantia de que vai dar certo. Se é a primeira vez que o senhor vem? Terceira vez com essa. O seu Sérgio não está conseguindo serviço e quer se cadastrar para receber o Auxílio Brasil. É 3h30, 4 horas da manhã eu cheguei aqui, não vai ser atendido ainda, certo? Agora já vou ficar aqui agora para amanhã, de 8 horas da manhã, que é sexta-feira, né? Sexta-feira, para ver se vai atender. O Cadastro Único é a principal porta de entrada para famílias de baixa renda conseguirem acesso a programas sociais como o Auxílio Brasil e o Vale Gás, por exemplo. Em Pernambuco, as vítimas das chuvas, que desde maio castigam o estado, também precisam ter o CAD único para receber um auxílio do governo estadual e da prefeitura. A casa de Léo alagou na chuva. Veio em busca de ajuda, mas deu viagem perdida. Cada um que chega passa informação diferente e a gente aqui perdendo um dia de trabalho, não sabe nem se vai conseguir fazer esse cadastro único. Já a dona Genilda precisa atualizar o cadastro para não perder o Auxílio Brasil. Mês passado, eu fui tirar o último dinheiro, né? Aí saiu o papel para mim, o comprovante, que era para eu comparecer a um CRAS para atualizar o meu cadastro, né? Só que aqui só está agendando depois do dia 15 e eu tenho só até o dia 15 para poder atualizar. Assim como a dona Genilda, milhares de famílias estão nessa situação, segundo o último dado divulgado. Precisavam atualizar os dados para não perder os benefícios. E para isso, muitos estão indo a um centro de referência de responsabilidade das prefeituras e do governo federal. Em Porto Alegre, cadeiras, cobertores e café para conseguir enfrentar mais uma madrugada na fila. Tenho problema de coluna, né? Tô aqui porque não tem quem possa ficar aqui para mim, né? Então eu tenho que enfrentar isso aí. E eu preciso, né? Então é a vida do ser humano pobre. Fila também em Salvador. Nesta unidade do CRAS, cerca de 400 pessoas são atendidas por dia, segundo a prefeitura. A Lucineide conseguiu. Fiquei desempregada e agora que eu vim correr atrás. No Rio de Janeiro, a Damiane chegou na fila desta unidade do CRAS às 3 horas da manhã. Já é a terceira tentativa. Vim na segunda, vim na terça e vim hoje. É muita gente na fila, os outros vêm devagar ali pros outros, as pessoas dormem ali, quando a gente chega aqui não tem mais número pra gente. A Luciana também chegou cedo, mas não vai conseguir ser atendida. São distribuídas 100 senhas por dia. Pelo jeito, tem mais de 100 pessoas na nossa frente. Fica uma coisa muito chata, porque às vezes a gente não tem dinheiro nem da passagem para poder chegar aqui, entendeu? Aí se torna uma coisa chata, às vezes a gente não tem nem do café. É muita humilhação, né? São pessoas pobres que estão nessa fila aí para conseguir o básico do básico. Algum tipo de auxílio social para comprar comida, né? Para conseguir pagar alguma coisa dentro de casa. E aí ficam nesse sufoco aí, completamente desassistidas. É muita humilhação. Em nota, a Prefeitura de Recife diz que ampliou o horário de atendimento, que vai ter uma operação especial no sábado para atender a população. Prefeitura de Salvador reforçou que o atendimento é feito exclusivamente por agendamento. A do Rio diz que contratou mais 100 funcionários por conta do aumento da demanda. E a Prefeitura de Porto Alegre afirmou que vai reforçar a equipe para conseguir melhorar também o atendimento. A gente questionou o Ministério da Cidadania mais cedo em relação a tudo isso aí, só que até o momento, infelizmente, ninguém respondeu. É fundamental, no mínimo, que haja uma estrutura melhor e maior de atendimento para dar conta dessa demanda, dar conta do recado. Não deixar tanta gente na Rua da Amargura, nessas filas intermináveis aí, virando a madrugada e ainda com venda de vaga
em algumas filas, como a gente mostrou isso. Caso de polícia, né? 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje. Esse dado faz o país retroceder para o patamar da década de 90. O estudo também aponta que mais da metade da população convive com a insegurança alimentar, uma situação que já vinha piorando nos últimos anos e foi agravada pela pandemia. Aí quando eu compro meu arrozinho, boto na sacolinha e penduro num preguinho. Ah, você pendura aí? É, para não botar no chão, isso não tem nada. Maria vive no interior do Maranhão. É a única que tem renda certa na família de 6 pessoas. O dinheiro vem de programas de transferência do governo, mas não põe comida na mesa o mês inteiro. A roça não tem dado nada, não. A gente trabalha, tem vezes que nós trabalhamos com fome, não para a roça com fome. Viver sem saber quando e como será a próxima refeição. A pesquisa divulgada hoje mostra que mais da metade do país está na chamada insegurança alimentar. As famílias, assim que elas têm uma situação difícil, por renda, emprego, elas primeiro comprometem a qualidade. Essa insegurança alimentar leve, reduz a qualidade da sua alimentação. Em seguida, prosseguindo o agravamento da situação, a insegurança alimentar moderada é quando a família já compromete a quantidade. Então, começa a comer pior, depois começa a comer menos e depois começa a enfrentar situações de não ter o que comer. Hoje são 125 milhões de brasileiros que convivem com a insegurança alimentar. Entre eles, 33 milhões enfrentam a forma mais grave, passam fome. O levantamento é da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, que conecta pesquisadores de todo o país, uma referência nesse tipo de monitoramento. Desde a última pesquisa, em 2020, aumentou em 14 milhões o número de brasileiros sem ter o que comer. A fome é mais presente nas regiões Norte e Nordeste e atinge mais quem vive nas áreas rurais, as residências que têm crianças com menos de 10 anos e as casas onde o responsável é uma pessoa negra ou uma mulher, principalmente por causa da desigualdade salarial com os homens. Temos um processo que se iniciou de deterioração das condições alimentares da população, que teve início por volta de 2015 e 2016, quando se tem uma combinação de uma crise econômica crescente e uma crise política. O governo brasileiro já criou programas de transferência de renda para tentar reduzir a miséria. Em 2003, o Bolsa Família, que no ano passado foi substituído pelo Auxílio Brasil. Mas o problema da fome não foi resolvido. O economista Francisco Menezes, um dos principais estudiosos da fome, defende um valor maior nos programas de transferência de renda como medida urgente para tirar essas famílias da extrema pobreza e da fome. No período em que tivemos valores que corresponderam a R$600 por quem era contemplado e R$1.200 para mãe solo, foram feitas algumas pesquisas que mostraram que vivíamos, naquela situação, o melhor quadro de segurança alimentar. Maria recebe R$400 de auxílio e precisa ir até a cidade para receber o dinheiro. Faz os 17 quilômetros a pé para economizar o gasto com transporte e sobrar mais para comida. Eu tô ficando fraca, cada vez ficando fraca. Por quê? Porque o alimento é pouco, viu? O alimento é pouco demais. O aumento da pobreza é um retrocesso. Vamos falar com a Miriam Leitão. Bom dia, Miriam. Bom dia. O que explica a fome ter aumentado tanto no país? Pois é, Mariana, muita coisa, né, aconteceu ao mesmo tempo. A inflação provoca a perda da capacidade de compra do pouco dinheiro que tem o pobre. Então, atinge principalmente os pobres. E também teve a pandemia, tudo o que aconteceu na pandemia. E mais o desemprego. Então, tudo isso junto aumenta as pessoas expostas a esse risco, o risco da fome, e aumentou a pobreza. E é visível, né, gente? É visível que a pobreza aumentou, que a fome aumentou. O governo que se mobiliza de forma tão intensa para reduzir preço de gasolina e diesel, ele não se mobiliza com a mesma intensidade para combater a fome. É preciso de programas especificamente para essa emergência. Nós estamos numa emergência de insegurança alimentar. Então é preciso que o governo tenha políticas efetivas
nesse momento é estender a rede do Estado. Para isso pagamos impostos. É uma missão de todos, na verdade, né? Proteger os brasileiros expostos à fome nesse momento. Mas o governo tem muito a fazer. E ele se mobiliza pelo que vai trazer voto. Ele não tem se mobilizado pelos reais problemas do país. Mariana. Obrigada, Miriam. Ainda hoje a Miriam volta aqui no Bom Dia Brasil. Até já. A preocupação não é só com a falta de alimentos, não. Quando tem comida, o problema é o gás para cozinhar. Vou chamar o Rodrigo Bocardi em São Paulo. Rodrigo, bom dia para você. O preço do botijão subiu mais de 30% em um ano. Bom dia para você, Miriam, também bom dia a todos. É isso, ficou inviável, viu, para muitas famílias. E o que mais se vê hoje são moradores improvisando formas de substituir aí o gás. Fogão a lenha, buraco no chão, pedido de doação. Vale tudo para tentar cozinhar alguma coisa e não deixar faltar comida. Agora tá bom. Pedaços de madeira para queimar num fogão a lenha improvisado. Isso porque o botijão de gás está vazio. No Grajaú, extremo sul de São Paulo, tá bem difícil preparar alguma comida. Foi você que fez isso? Foi, eu peguei essa tampa de geladeira aqui, arranjei esses pezinhos dessa mesa aqui e encaixei, né? E botei uns parafusinhos aqui. O gás é muito caro. Ou eu pago a luz, ou eu fico sem gás. Eu prefiro pagar a luz e ficar sem gás, porque o gás é muito caro. Na casa da Cristina, dificuldade parecida. Olha, a Cristina vive nessa casa com as 3 filhas. Ela trabalha com reciclagem. O que ela ganha é suficiente para pagar a conta de luz, de água e um pouco da alimentação. Botijão de gás, muito difícil. Por isso que para cozinhar ela precisa vir para o lado de fora de casa. Faça chuva, faça sol, de dia, à noite, no meio de toda essa estrutura metálica. Ela abriu esse buraco no chão, onde ela faz fogo, em cima colocou uma chapa para panela e fica por horas nessa posição aqui, que é muito cansativa. Eu não aguento mais ficar toda hora assim, abanando esse fogo para poder esquentar a comida, para poder eles comer. Tá dando certo isso? Para mim, até eu conseguir o dinheiro do gás, tem como sim. Quando é que entra o seu salário? Dia 27 agora desse mês. Nossa, mas ainda tem 20 dias até lá. Tem. O preço do gás disparou nos últimos 12 meses. A alta em todo o país está acima dos 30%. Em São Paulo, o botijão de 13 quilos custa entre R$100 e R$145. Dinheiro que faz falta no orçamento das famílias mais pobres. O gás de cozinha chega a comprometer até 11% dos rendimentos. E até por isso, uma prática que começou na pandemia está cada vez mais comum para quem ainda consegue comprar o gás: o parcelamento. Na casa da Bia, em Cidade Dutra, também na zona sul da capital, o botijão acabou e ainda nem tá pago. Esse aí não terminei de pagar a segunda dele ainda, né? Aí já tenho que pagar essa última dele para poder já ver se eu consigo já comprar outro. Você vai conseguir comprar outro? Tenho fé. Tem que conseguir, né? Bom, o pessoal tentando algum jeito aí, né? Só que tem o alerta também do Corpo de Bombeiros. A gente não pode deixar de falar, porque a chama do fogo com álcool não tem controle, pode acabar incêndio dentro de casa. O forno a lenha produz fumaça, né? Fumaça tóxica, em lugares fechados ou pouco ventilados, pode intoxicar e até matar. Mas esse dilema também, Mariana. O número de pessoas que ficaram sem dinheiro para ter o que comer mais do que dobrou em 7 anos aqui no Brasil. Vamos ver esses dados aqui no telão? Olha, de cada 100 brasileiros, 36 não tiveram dinheiro para comprar comida em algum momento do ano passado. Em 2014, para a gente comparar, eram 17. Esse aqui é o maior número da série histórica iniciada em 2006. Essa pesquisa foi realizada com base nos dados de um questionário que foi feito em 160 países pelo Instituto Gallup World Poll. Pela primeira vez desde o início da pesquisa, os números aqui no Brasil são piores do que a média mundial. Outra conclusão é que a fome atinge principalmente as mulheres brasileiras. Quase metade da população feminina ficou, em algum momento, sem dinheiro suficiente para alimentar a própria família no ano passado. O diretor do Centro de Políticas Sociais, FGV Social, responsável pela análise desses dados aqui do Brasil, destacou a escalada da inflação e o desemprego como algumas das causas para o aumento da chamada insegurança alimentar. Marcelo Neri ressaltou que a desigualdade entre ricos e pobres no país aumentou ainda mais durante a pandemia. 3/4 da população pobre no Brasil está em segurança alimentar. Isso é um nível não só de um país africano,
pobre, mas dos países com maior insegurança alimentar no mundo, que é, por exemplo, Zimbábue, que tem 80%. Os 20% mais ricos têm níveis suecos, que são a menor insegurança alimentar do mundo, de acordo com a pesquisa. Então, é uma alta desigualdade de segurança alimentar que já existia, mas se tornou ainda mais aguda ao longo da pandemia. Mais gente sem ter como comprar comida significa também mais gente precisando de ajuda, precisando de doações. Em São Paulo, as filas nas portas das ONGs que distribuem marmitas e cestas básicas só crescem a cada dia. Rodrigo Boccaccio vai mostrar. Já a retirada a hidratação é fundamental nesse momento. Calorão hoje para você que está aqui também em Palmas, no Tocantins, Manaus, Vitória, Rio e São Paulo. E também o Rio de Janeiro com os 30, onde eu já mostrei, que é onde vamos agora com mais um amanhecer daqueles, Ana. Na tela, a região do Caju, zona portuária aí do Rio, ao fundo também a ponte Rio-Niterói. Que amanhecer, hein? Bom dia para você, Ana. Bela imagem. Bom dia, Marcelo. Até amanhã. O número de pessoas que ficaram sem dinheiro para ter o que comer mais do que dobrou em 7 anos aqui no Brasil. Vamos ver esses dados aqui no telão? Olha, de cada 100 brasileiros, 36 não tiveram dinheiro para comprar comida em algum momento do ano passado. Em 2014, para a gente comparar, eram 17. Esse aqui é o maior número da série histórica iniciada em 2006. Essa pesquisa foi realizada com base nos dados de um questionário que foi feito em 160 países pelo Instituto Gallup World Poll. Pela primeira vez desde o início da pesquisa, os números aqui no Brasil são piores do que a média mundial. Outra conclusão é que a fome atinge principalmente as mulheres brasileiras. Quase metade da população feminina ficou, em algum momento, sem dinheiro suficiente para alimentar a própria família no ano passado. O diretor do Centro de Políticas Sociais, FGV Social, responsável pela análise desses dados aqui do Brasil, destacou a escalada da inflação e o desemprego como algumas das causas para o aumento da chamada insegurança alimentar. Marcelo Neri ressaltou que a desigualdade entre ricos e pobres no país aumentou ainda mais durante a pandemia. 3/4 da população pobre no Brasil está em segurança alimentar. Isso é um nível não só de um país africano pobre, mas dos países com maior insegurança alimentar no mundo, que é, por exemplo, Zimbábue, que tem 80%. Os 20% mais ricos têm níveis suecos, que são a menor insegurança alimentar do mundo, de acordo com a pesquisa. Então, é uma alta desigualdade de segurança alimentar que já existia, mas se tornou ainda mais aguda ao longo da pandemia. Mais gente sem ter como comprar comida significa também mais gente precisando de ajuda, precisando de doações. Em São Paulo, as filas nas portas das ONGs que distribuem marmitas e cestas básicas só crescem a cada dia. Rodrigo Boccaccio vai mostrar pra gente. Situação bem difícil, né, Rodrigo? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, filas formadas por mulheres, mães de família, que, como a pesquisa mostrou, são as mais atingidas por essa insegurança alimentar. O problema é que está faltando comida até para atender tantos pedidos de ajuda. E muita gente está recebendo menos alimento do que no começo da pandemia. A família da dona Lucília perdeu renda na pandemia. Hoje vive de bicos e depende das marmitas e cestas básicas doadas pela Associação de Moradores da comunidade onde vive. É uma ajuda para nós todos aqui em Paraisópolis, é a nossa salvação, essas marmitas. Dona Lucília não está sozinha nessa situação. Em Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, os líderes comunitários estimam que os pedidos por comida tenham dobrado desde o início deste ano. Os apelos chegam todo dia, até por mensagens de celular. A fila não para de aumentar e as pessoas pararam de ajudar. Nós temos mantido aqui com pequenas contribuições e a gente percebe todos os dias que a necessidade é muito maior, principalmente de mulheres com crianças. Quando você olha para essa fila, você está vendo mulheres com crianças desempregadas, sem perspectiva e que dependem da doação. Nessa ONG, na zona leste da cidade, os pedidos de cestas básicas quase triplicaram nos últimos 6 meses. A fila cresce a cada dia. E tem gente que sai de mãos vazias. Muita gente procurando cesta. Muitas a gente consegue ainda atender, muitas a gente tem que mandar embora, porque muita gente não estamos suportando. Aqui em Heliópolis, também em São Paulo, a situação é a mesma.
Os líderes comunitários chegaram a distribuir, durante a pandemia, mais de 200 cestas básicas por dia. Hoje conseguem, no máximo, 1/4 disso. Às vezes, eles recebem alimentos avulsos. Aqui, por exemplo, tem macarrão, farinha, biscoito. E na hora de distribuir, olha o tamanho da fila que se forma. Os moradores, com caixas e sacolas à espera de comida, se espalham por mais de um quarteirão. Trabalhava no salão de cabeleireiro, mandaram embora quando entrou a pandemia. A minha mãe me ajuda, manda R$10, R$20 para ajudar. A Central Única das Favelas estima que o número de famílias que precisam de ajuda para comer tem aumentado perto de 15% de janeiro para cá. Dados da Prefeitura apontam que mais de 619 mil famílias estão vivendo em situação de extrema pobreza só na cidade de São Paulo, a capital mais rica do país. Esse número cresceu 30% em apenas um ano. E com mais gente pedindo ajuda, a conta, que já é difícil, não fecha mais. 85% das empresas que doaram simplesmente sumiram, né? E isso com a demanda aumentando a cada dia que passa. Uma família que a gente atendia hoje com uma cesta básica, essa cesta básica tem que ser dissolvida e dividir em 3 famílias, que é o que no momento que a gente está vendo. Que isso possa sensibilizar todos aqueles, né, que ajudaram logo no início da pandemia. A situação, se bobear, ainda é pior agora. Tem uma pesquisa da FEComércio, mostrou que o custo de vida na região metropolitana de São Paulo é o mais alto em 11 anos. Na página do Bom Dia Brasil você encontra os caminhos para fazer doações às ONGs que apareceram na reportagem. Ana Paula. É isso, Rodrigo. E a gente vê muitas vezes que quem às vezes não tem tanto é quem mais ajuda, né? Acho que quem tem mais condições hoje tem obrigação de ajudar. É uma questão de humanidade, porque a situação realmente está muito, muito triste. Até já.